Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Lucas e eu venho falar com vocês hoje nesse vídeo sobre um assunto muito importante, um assunto que talvez não faça parte, da vida de muitas pessoas, mas é um assunto super importante hoje, nessa época em que nós vivemos, onde muitas doenças surgem a todos os dias, doenças que muitas vezes nós não sabemos nem de onde vêm, nem como que a gente adquire. Então, eu venho falar para vocês sobre a água ionizada. Você vai ver agora, em poucos minutos, como é importante a água ionizada. Bom, para começar, eu gostaria de falar que em 1931, um cientista chamado Otto Heinrich Warburger, ele descobriu que todas as doenças partem do princípio de um corpo ácido. Então, uma vez que você tem um corpo ácido, você está aí propício a muitas doenças. À medida que a nossa vida, a tecnologia, a vida moderna foi avançando, a gente foi tendo acesso muito mais fácil a comidas rápidas. Por conta da produção, tiveram-se que usar muitos tipos de agrotóxicos, e isso fez com que o nosso corpo agravasse esse problema de acidez. A gente sabe que a gente nasce alcalino, a gente vai ficando ácido à medida que a gente vai ganhando idade, mas esses problemas de alimentação desbalanceada, oferta de açúcares, agrotóxicos, todas essas coisas, a ansiedade, o nosso estresse do dia a dia fez com que esse processo aumentasse, o nosso corpo ficasse cada vez mais ácido. Não bastando isso, nós também temos aí o problema do excesso de radicais livres. Em 1954 foi descoberto por cientistas americanos que o excesso de radicais livres é altamente corrosivo à nossa célula, Ele faz com que a nossa célula morra, porque ela perde um íon, que ela tem na sua camada da eletrosfera, ela perde um íon e ela acaba tendo a corrosão aí da sua membrana celular, morrendo a célula. Bom, sabendo que nós temos inúmeros problemas como acidez do corpo, excesso de radicais livres que nos fazem cada dia mais termos uma péssima qualidade de vida, pensou-se em algo que poderia resolver esse problema. Aí tentaram-se de várias formas tentar alcalinizar o corpo da pessoa, o organismo humano, e chegou-se a um consenso, ou seja, sabe-se que mais de 70% do nosso corpo é formado por água, e aí virou-se a atenção então para a água que nós bebemos. A pergunta que fica é: será que a água que nós bebemos é de qualidade? Sabendo que mais de 70% do nosso corpo é formado por esse líquido tão importante, será que a água que nós bebemos é de qualidade? Será que a gente dá toda essa atenção que realmente merece, a água que a gente bebe? Dr. Laí Ribeiro, um maior estudioso de água do Brasil aí, segundo a minha opinião, ele diz o seguinte, que a água ela vai determinar se você vai ter doença ou se você vai ter saúde, dependendo da água que você bebe. Ele fala de uma água diferente aqui, de uma água ionizada. Ele diz que a água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica o nosso organismo e, portanto, pode ser usada como remédio. Palavras do Dr. Laí Ribeiro aí, que é cardiologista, nutrólogo, uma pessoa que dispensa apresentações. Sabendo disso, então nós começamos a dar mais atenção à água, Bom, se a água pode me dar saúde ou doença, então eu tenho que prestar mais atenção a esse líquido tão importante. Será que a água tem diferença? Muitas pessoas acham que a diferença da água, a única diferença da água é se ela é pura ou não, se ela é tratada ou não, E não é só isso. A água ela tem uma diferença bem grande quando se trata de clusters, A maioria das nossas águas hoje, elas são ricas em cluster. O que é cluster? Cluster é o seguinte: quando a água ela fica parada muito tempo, essa água tende as moléculas a se aglomerarem, a se juntarem uma na outra. E isso vai criando um cacho de água. Esse cacho de água ele não é absorvido pela célula, fazendo com que a célula não seja hidratada, fazendo com que ela não seja limpa e automaticamente não leve para dentro da célula o oxigênio que ela realmente precisa. Quando você trata essa água magneticamente, agora já não estou nem falando da água tratada contra micróbios, contra sujeira, Estou falando aí
da água tratada magneticamente. Quando você impõe um fluxo magnético nessa água, essa água ela tende a se dissociar as moléculas e com isso ela tende a desfazer os clusters, fazendo com que essa água magnetizada, ionizada, né, ela fique 7 vezes mais leve que o normal. Certo? 7 vezes mais leve. E aí nós temos aqui um produto que eu até indico para todos vocês, que é um produto da empresa Timol, é um produto aí super, que já tem um histórico, há mais de 16 anos no mercado aí, e na verdade eu me baseio nele porque é o único produto do mercado que tem comprovação científica. Então esse produto, o que ele faz? Ele ioniza essa água, né? Para que você realmente tenha uma água de qualidade. Adriano, mas de qualidade em que sentido? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, espero que vocês entendam o funcionamento da água ionizada. Por que ela é chamada água ionizada e o que ela faz no teu organismo? Bom, nós sabemos que a água que a gente bebe, aquela água que você tira da torneira, aquela água que você compra no mercado, ela é uma água com formato H2O, o formato dela químico molecular, né? E essa água, quando você impõe um equipamento magnético, por exemplo, esse da Timol, né? Coloca um aparelho desses dentro da água, essa água ela sofre uma mudança, uma reação química. Essa reação química é chamada hidrólise da água, ou seja, a molécula que era H2O, ela se separa agora em duas partes, né? Uma ela vai ficar OH- e a outra H+. Essa molécula chamada OH-, ela contém dentro dela íons de hidroxila. E a molécula H+ contém íons de hidrogênio. Adriano, resume para mim o que isso significa. Significa que na água que nós temos, ela contém geralmente cálcio e magnésio, né? Pouco ou muito, né? Baixo ou alto teor, ela contém cálcio e magnésio. Uma vez que a gente separou essa molécula de H2O em duas partes, ela virou uma molécula negativa e uma positiva. A negativa vai tender a se atrair aos minerais positivos da água, como cálcio e magnésio, por exemplo, né? Só que quando ela se une ao cálcio e magnésio, ela forma na água hidróxido alcalino de cálcio e de magnésio. O que isso significa? Que eu estou alcalinizando o meu sangue, fazendo com que baixe a acidez. Lembra que eu falei no início que foi descoberto por um cientista que ganhou um prêmio Nobel, na verdade, em 1931, porque ele descobriu que todas as doenças partem do princípio de um corpo ácido. Então, se você tem um corpo ácido, isso quer dizer que você tem ou vai ter doenças. Se você tem um corpo alcalino, isso quer dizer que você vai diminuir ao máximo o índice de doenças no seu organismo. Então tá aqui, uma vez que nós tomamos essa água modificada magneticamente, essa água que contém hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio, você baixou a acidez. Mas não é só isso. Sobrou uma molécula, né? Aquela molécula positiva que eu estou mostrando na tela para vocês agora, essa molécula H+, ela contém dentro dela íons de hidrogênio. Em 1954 foi descoberto que o excesso de radicais livres nos causa diversos problemas, né? Inclusive a corrosão da membrana celular. Por que ele faz isso? Porque ele precisa de um íon que ele perdeu e esse íon está na outra célula boa, né? Então você acaba perdendo célula boa porque existe um excesso de radicais livres no seu organismo. Adriano, como que eu sei? Você não sabe. Você vai ter doenças, bastante doenças, e aí, uma vez que você bebe essa água ionizada, modificada magneticamente, essa água ela contém milhões de moléculas H+, milhões de íons de hidrogênio soltos na água. Esses íons de hidrogênio, eles vão casar com o excesso de radical livre no teu organismo e vai fazer com que esse casamento dos dois, de íons de hidrogênio com excesso de radicais livres, formar no teu organismo H2O, água novamente. E aí você vai fazer xixi aí, né? Vai liberar pelos poros esse radical livre que estava te fazendo um mal danado. Então, dessa forma, pessoal, só deixando claro para vocês, com a água ionizada você consegue resolver não só uma nem duas, centenas de doenças aí, né? Porque o teu corpo vai ter condições, você vai estar dando condições ao teu organismo, às tuas células, de tratarem o teu corpo, né? Te protegerem dessas doenças. Qual o princípio ativo da água ionizada? Levar oxigênio para a corrente sanguínea, aumentar o teor de oxigênio na corrente sanguínea, né? E baixar a acidez do teu corpo. Esse é o
princípio ativo, né? Além de neutralizar o excesso de radicais livres, fazendo com que você tenha uma ótima qualidade de vida. Eu vou mostrar agora nessa tela, em seguida, para você entender, né, o embasamento científico, tá? Tá aqui, só para a gente não ficar imaginando que isso é uma coisa do Adriano, que é o Adriano que está passando, né, a opinião própria dele, não, tá? Tá aqui, ó. A água ionizada, ela foi comprovada cientificamente, tá? Pela Unesp em São Paulo. O que eu estou falando agora aqui é de um aparelho. Só existe um equipamento no Brasil hoje que é comprovado cientificamente. E esse aparelho, ele chama Silosimol, tá? Esse aparelho ele foi comprovado na Unesp em São Paulo, no Instituto Apta em São Paulo, Falcão Bauer, o próprio Ministério da Saúde, né, deu um parecer sobre esse produto, dizendo que ele não tem contraindicações. O Congresso Nacional deu aí um termo de idoneidade para esse produto, dizendo que esse produto é único, né, que foi comprovado cientificamente. Também houve atenção dos americanos nesse produto e foi comprovado cientificamente lá também. Então realmente eu estou falando aqui de algo que vai mudar a sua vida, tá? Vai mudar a sua vida, a sua saúde. Então aqui está a conclusão dos estudos científicos. Com respeito ao envelhecimento precoce, essa água ionizada, ela neutraliza o excesso de radicais livres, tá? Veja bem, ela não neutraliza os radicais livres, ela neutraliza o excesso, aquilo que realmente vai te fazer mal, aquilo que realmente vai causar corrosão das tuas células boas, tá? Com respeito ao câncer, a água ionizada aumenta o teor de oxigênio no sangue, olha só que interessante, deixa o sangue mais alcalino. Com respeito a doenças de coração, reduz triglicérides, reduz colesterol, glicose, gordura subcutânea, olha só que interessante, né? E com respeito à osteoporose, aumenta a densidade mineral óssea, isso é comprovado, isso que eu estou passando para vocês aqui é comprovado cientificamente. Então isso é simplesmente maravilhoso, tá? Aqui vocês podem ver aí o termo de idoneidade, né? Dado aí ao fabricante do produto Silosimol, por esse realmente trabalho magnífico na saúde humana que esse produto vem fazendo. Então realmente maravilhoso. Eu também vou indicar aqui um produto que é um purificador de água, caso você tenha condições aí de, além de tomar água ionizada, né, tomar uma água purificada por dois elementos filtrantes. E também, se você puder tomar uma água com um pH alto, né, isso é muito bom. Então eu vou indicar aqui um produto. Esse produto aqui ele é chamado Top 4 e Top 5, é um purificador do mesmo fabricante do produto Silosimol, e eu considero o melhor purificador do Brasil esse, né? Por quê? Porque ele filtra, purifica, ele ioniza a água, já vem esses equipamentos magnéticos dentro dele aí que vão ionizar a sua água. E ele de quebra aumenta o pH da água para 9. Olha só que interessante, né? Você toma uma água com pH alto, você toma uma água ionizada, purificada, filtrada, né? Mineralizada. Realmente isso vai fazer toda a diferença na sua saúde. Bom, para hoje era isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? E até o próximo vídeo.